Nesse vídeo você vai entender por que eu não faço mais parcerias com blogueiros e blogueiras e por que você também não deveria fazer isso. Já fiz, não recomendo e fica aqui comigo nesse vídeo que você vai entender através de 3 principais desvantagens de a gente ter esse tipo de parceria nos nossos negócios, nos nossos consultórios, nas nossas clínicas. Veja, 99% deles, infelizmente, são aproveitadores e descompromissados com o profissional. Apesar do termo digital influencer ter chegado ao Brasil há menos de uma década, os seus representantes são figuras presentes há mais de 2 décadas aqui no nosso país, como em vários. Antes, eles eram conhecidos apenas pelas plataformas de youtubers, blogueiros, instagramers, etc. E aos poucos eles foram se tornando as principais fontes de informação em relação a produtos e serviços que a gente pode ter disponíveis em um país. Há cerca de mais ainda um pouquinho de tempo, 30 anos, você, se precisasse, por exemplo, adquirir uma máquina de lavar nova, suas opções eram checar propagandas, folhetos, solicitar a opinião de alguém que você conhecia, que já tinha comprado, ou algum conhecido do conhecido, ou então você tinha que ir até a loja mais próxima para pedir informações ao vendedor. Então essas informações, ela tinha uma certa hierarquia, ela não era tão disponibilizada, tão democrática como é hoje em dia. Vamos agora para um período mais breve. Há mais ou menos 15 anos, quando apareceu o Orkut em 2004 e depois o YouTube em 2005, e mais recentemente as redes sociais que a gente conhece, que vão sempre aparecendo mais e mais redes, a gente começou a ter uma facilidade de produção e consumo de conteúdo online. Então, hoje, o consumidor, seja ele de um produto, ou seja o nosso paciente, que é um consumidor de prestação de serviço, eles começam de forma orgânica, sem precisar de uma empresa, a ter informações disponíveis na rede sobre aquilo que eles gostariam, como depoimentos de pessoas que já passaram por um profissional, que compraram uma sanduicheira como qualquer outra coisa. O cliente passou o tempo todo no passado recebendo informações de uma forma mais passiva, agora ele tem um meio em que ele pode averiguar opiniões de terceiros e até mesmo expor a sua, tipo lá no Google, no Facebook e assim por diante. Esse mesmo consumidor, cada dia, ele está se tornando mais exigente, precisando ser constantemente convencido. Ele procura sempre por uma figura onde possa depositar sua confiança e, em troca, colher frutos positivos. E aí é que surge o que eu vou falar agora, o digital influencer. O influencer como figura responsável por atração de público. O influencer se tornou então o personagem responsável por desempenhar a mesma função que sua família, amigos, vizinhos e os vendedores de 15 anos atrás que eu falei no início do vídeo. Uma pessoa cuja opinião é extremamente valorizada dado o seu comportamento e sua forma de se expressar. Eles expõem muitas vezes o seu cotidiano para os seus seguidores sem vergonha de mostrar tudo o que acontece nos bastidores. Ao mesmo tempo, eles acabam humanizando, a interação e apresentando dores reais que se relacionam com as de seu público. O sentimento de familiaridade que os influencers trazem é o que os tornam uma ferramenta, uma estratégia muito importante acima do marketing tradicional. E através de todo esse efeito e da devoção dos fãs, dos seguidores, que são consumidores, marcas e profissionais começaram a enxergar uma oportunidade de anunciar seus produtos e serviços por meio destas figuras. Certas vezes, figuras bem diferentes, vamos chamar assim. Hoje em dia, no Brasil, é cada vez mais comum uma empresa investir uma quantia significativa em publicações, ou seja, patrocinar esse pessoal, ao invés de direcionar esse montante de dinheiro em estratégias mais tradicionais de divulgação, que a gente via mais comumente e vê ainda na TV. O retorno financeiro costuma ser relativamente rápido, e isso pode até espantar alguns, mas também a surpresa é muito positiva. Tem uma informação, eu vou deixar aqui abaixo, do DCI, jornal DCI,
que é Jornal Digital Colaborativo Independente, sobre empreendedorismo e relação dele com influencers. Eles apontam que cerca de 85% dos brasileiros acompanham diariamente esses digitais influencers, sendo que destes cerca de 50% já comprou algo após a recomendação deles e mais de 70% mudaram de opinião em relação a algo com base no que ouviu desses digitais influencers. Mas não é só a questão financeira que pesa. Veja, em 2015, uma rede de telefonia utilizou isso como uma vantagem para tentar melhorar a sua imagem perante a população. Então isso era uma estratégia. A empresa contratou uma influencer top da época e ela começou a fazer uma transmissão no Facebook e apresentou o portfólio de serviços da empresa de telefonia. E apesar de serem campeões de reclamações, conseguiram de forma orgânica alcançar Trend Topics lá no Twitter com mensagens muito positivas e fez com que, pasmem, muitos dos usuários que tinham raiva, receio, começassem a dar mais uma chance à empresa, começassem a contratar novos serviços dessa companhia e possivelmente aderir a novos planos dela. Então veja, a importância de um influenciador digital para uma empresa, seja ela prestadora de serviços como um consultório ou de vendas, como qualquer site que a gente possa comprar algo, é muito importante hoje em dia. São pontos positivos de se utilizar essa estratégia. Posso citar outros. Atrai novos clientes, pode fazer com que a marca se torne referência, você consegue vender em massa, consegue engajamento orgânico e humaniza a comunicação. Mas nem tudo são flores. E vamos lá para o objetivo principal do vídeo, vamos falar das desvantagens. Desvantagem número 1. Embora o surgimento e a ascensão dessa categoria, digamos assim, de novos profissionais seja um fenômeno financeiramente vantajoso, vários probleminhas podem surgir dessa relação. Por quê? Porque muitas vezes o influencer não tem relação nenhuma direta com a empresa, nenhuma prioridade. Esse entendimento para o profissional, para uma marca, deve fazer com que você leve em consideração que você está lidando com pessoas. E o influenciador, se ele pegar a imagem da sua empresa e associar a ele, se ele deixar de trabalhar com você, você vai sair perdendo. Se ele se envolver com polêmica, você também pode sair perdendo. E a gente já viu casos assim ao redor dos anos. Então, dados mostram que diariamente os influenciadores ajudam na vendagem, ajudam no aumento do número de seguidores, de profissionais, mas a gente tem que tomar muito cuidado com a associação da nossa imagem com a imagem de alguns deles, porque conflitos podem surgir e isso pode prejudicar enormemente e de forma até irreversível o seu negócio. Então, pessoas e situações que vão estar fora da nossa possibilidade de controle podem ser uma grande desvantagem ao longo do tempo. Um investimento que poderia ser muito mais plausível, vou mostrar mais adiante, é o próprio profissional se converter no influencer. Como eu estava dizendo, então sua empresa, se for prejudicada, pode desenvolver antipatia por parte do público, pode se envolver em polêmicas, vai ter às vezes que desembolsar uma boa grana para gerir alguma crise aí que você teve por causa do influencer, queimar sua imagem irreversivelmente, perder público, a gente vê isso nas redes sociais. E isso também leva a outro patamar, ser esquecido nas redes sociais. E você vai ser obrigado a se reinventar por completo para continuar existindo. Desvantagem número 2. Todo mundo sabe que no mundo dos negócios o que manda é o dinheiro. Então você tem um outro grande problema. Esse influenciador é externo ao seu negócio, ao seu consultório. Como é que você vai manter ele exclusivo seu? Vamos lá. Geralmente, com raras exceções, eles são como... Editor, por favor, botar um pi. Você paga mais e vai levar. Quem paga mais, leva. E você que está aí do outro lado pode até discordar e dar dislike se quiser. Você só vai me fazer alcançar mais e mais pessoas. Dá seu dislike aqui se você discordou, mas se você concordou, dá seu like. Vejam,
mais e mais profissionais são enganados por várias influências, porque o influenciador, ele vai partir para o lado mais benéfico, que é sempre benéfico para ele. Então, é importante você formular contratos. Claro, eles podem ser quebrados, você vai perder do mesmo jeito, mas você faz com que a sua perda possa ser minorizada. Algumas empresas concorrentes, por exemplo, podem oferecer quantias maiores e esse influencer desistir de você para ir para outro. Eu já vi isso acontecer numa cidade pequena como Aracaju. O que foi que aconteceu? Dois colegas que trabalham com estética tiveram aí uma influencer digital graduanda, bonitona, corpão, praticamente uma musa fitness, alguns anos atrás. Ela trocou um colega que ela começou, com ele fazendo clareamento, a parte estética dela, por outro. Principalmente quando ela entrou nesse mundo Miss. E aí, ela queria mais, um desses colegas faz harmonização, queria mais ácido hialurônico, botox. Para vocês terem uma ideia, segundo o colega contou, 1 litro de botox ou de ácido hialurônico não satisfazia o apetite dessa candidata e do seu coordenador. Detalhe, no momento em que a pessoa trocou de profissional, trocou de empresa, o público do primeiro profissional da primeira empresa pode pensar que o produto ou serviço prestado pelo profissional anterior ou pela empresa anterior não é tão eficiente e do atual é melhor. Então, será que vale mesmo a pena, depois de você ver essas desvantagens, você contratar um influencer? Pense direitinho. Peraí, acabou não. Ainda tem a terceira desvantagem. Eu posso agora afirmar, pelo que já falei previamente nesse vídeo, que muitos dos influenciadores só nos utilizam de escada. E numa relação de ganha-ganha, ninguém perde. Mas para eles a relação muitas vezes do ganha-perde. E eles nunca perdem. Quem perde é a gente profissional. Daí você deve estar pensando, ah, doutor Tiago, mas eu vou ganhar mais pacientes, eu vou ganhar mais audiência, eu vou ter meu Instagram crescendo? A resposta é não. Sabe por que não? Porque o aumento da sua audiência por um público desqualificado, como a da maioria deles, não vai qualificar o seu serviço, não vai te trazer mais pacientes para o consultório. Pessoal, lembre-se bem, quantidade de pessoas no Instagram não quer dizer mais nada, porque muitas vezes esse público, principalmente de Instagramers, vão ter pessoas que vivem desejando ter a vida dos outros, a vida dos sonhos, mas não correm atrás dos seus objetivos. São pessoas que entram no perfil deles por causa de sorteios frequentemente realizados e não porque se baseiam na opinião deles. Eu sou a prova viva disso. Hoje eu trocaria tranquilamente meus quase 65 mil seguidores por menos seguidores, mas mais qualificados, mais engajados. Mas eu também, para estar gravando esse vídeo hoje, tive que cometer essas falhas lá para 4, 5 anos atrás. No ano de 2017 e 2018 eu fiz parcerias com alguns blogueiros de Instagram e, sinceramente, quase zero paciente no consultório. Hoje eu sei que alguns desses, inclusive, deviam ter seguidores comprados. Robozinhos, que naquela época era relativamente comum. Hoje saiu de robozinho para sorteio. Então, é muito melhor você fazer como eu também tenho feito desde aquela época, ainda bem que eu acordei, que é investir em tráfego pago. Mas isso é motivo para outro vídeo aqui para vocês. Então, como eu estava dizendo, alguns influencers foram tão mentirosos, não só comigo, quanto também com alguns parceiros meus, seja dentista de diferentes áreas, que para eles chegarem aí ao consultório da gente, eles levavam às vezes alguém para agendar uma consulta, alguém que estava combinado com eles. Mesmo assim ainda pedia consulta na faixa ou com grande desconto. E se você começar a aceitar isso, você pode estar indo por um caminho difícil para você conseguir se valorizar algum dia. É bom você buscar alternativas como a gente está discutindo aqui nesse vídeo. Dica de ouro. Uma alternativa aos influenciadores digitais externos ao nosso consultório, ao nosso negócio, é você mesmo tentar virar o seu próprio digital influencer. Porque você já viu vantagens e desvantagens de contratar um influenciador. Veja bem se vale a pena. Principalmente se você já está com alguns anos de estrada como eu. Para os iniciantes, alguns devem estar pensando, é a melhor forma que eu encontrei. Continue assistindo o vídeo. Veja, o papel do influenciador e tudo que ele traz para a empresa
pode ser realmente valioso. Mas você pode tranquilamente modelar as estratégias de marketing e utilizá-las. Veja, a ideia de investir numa figura externa, ela pode até não ser descartada para você no início, mas você precisa pensar estrategicamente que se você usar gatilhos e estratégias, você mesma pode, ou você mesmo, pode desenvolver o seu próprio negócio. Tenha calma, não é da noite para o dia que se cresce. Um estudo recente feito pela Universidade de Hong Kong, está aqui no site da Mundo Conectado, que foi onde eu peguei essa informação, relatou o seguinte: algumas das informações mais interessantes sobre o comportamento do público, quando eu digo público, é o consumidor, e dos digitais influencers que vão influenciar a opinião desse público, aponta que quanto maior for a variação de características mostradas por esses influenciadores, e vamos lá, falar sobre isso, destrinchar. Se um influenciador fez um tratamento de harmonização, são vários detalhes, pode ter feito preenchimento, pode ter feito bioestimulação, pode ter feito botox, pode ter feito cirurgias de harmonização como bichectomia e lipoaspiração. Em vez de ajudar, eles acabam atrapalhando porque o público fica indeciso. Um influenciador de fora tende a não apresentar características tão específicas sobre o que ele está divulgando, já que muitas vezes ele nem conhece o produto que ele fala e nem os tratamentos que foram realizados a fundo. Então fica difícil o público buscar mais e mais informações profundas, porque vai se formar uma lacuna entre o que o influencer está falando e o que o público quer. Pare para pensar, quem sabe mais explicar sobre um tratamento odontológico, você ou um influencer? Quem melhor do que a própria empresa para divulgar o seu próprio produto, sua própria prestação de serviços, no caso aqui, odontológicos? E é com essa abordagem que, vou dar exemplo aqui de uma grande empresa que a gente tem no cenário nacional, que é o Magazine Luiza, que criou a Magalu, a antiga Tia Luiza. Porque quando você cria alguém de dentro da empresa, você consegue fazer com que isso seja duradouro. E ninguém melhor do que você, próprio cirurgião dentista, claro, usando um pouco em vídeos, em divulgações dos digitais influencers, mas não deixar tudo exclusivamente na mão deles. Porque veja, essa personagem que eu estava citando, da Magalu, ela nasceu no ano 2003 para humanizar a experiência de compra no e-commerce da Magazine Luiza. E segundo a própria empresa, a compra era muito fria e eles começaram a perceber que, com a criação da personagem, aproximaram a empresa do público. E isso fez com que alavancassem mais ainda as vendas. E aí entra mais uma outra questão. Às vezes você tenta ou tende a colocar dentro da sua empresa, isso é mais comum, empresa de venda de produtos, não tanto no nosso caso, um consultório. Algum funcionário, algum colaborador que seja o seu digital influencer. Mas se um dia essa pessoa te deixar, acaba recaindo naquela desvantagem de quem paga mais vai ter o digital influencer do lado dele. Então, pense nisso. De acordo com o que eu mostrei aqui, você pode ser esse personagem. Quando eu digo personagem, não é para você deixar de ser você próprio ou você própria. É para você tentar se desenvolver nas suas redes sociais e ilustrar para o seu público as possibilidades que a sua área de atuação na odontologia permite. Mas nem tudo são flores. Quando você decide embarcar, como eu já estou há vários anos, nessa de digital influencer da sua própria área, você vai ter alguns riscos a serem assumidos, como organizar suas redes, roteirizar o que você vai fazer, suportar crítica de colegas te chamando de blogueiro, blogueira. Mas quando você pesa na balança do custo versus benefício, essa abordagem se torna bem mais viável e vantajosa. Por quê? Você vai ter um custo menor, porque você não está com nenhum influencer ali o tempo inteiro sendo necessário. Você não precisa ficar na mão de ninguém. Você tem controle total da pessoa que é você, que representa seu próprio negócio. E você é um influenciador bem preparado para enfrentar possíveis queixas e dúvidas do seu futuro paciente, daqueles seguidores que você tem. E você vai ter foco exclusivo nas suas redes, diferente do influenciador que quem paga mais, vem aqui, quem paga mais, eu vou. É totalmente diferente, certo?
Por mais que essa venha se mostrando ser uma estratégia promissora de você usar influencers, você pode perceber nesse vídeo que você fortalecer as suas redes sociais com a sua presença, ela deve ser sempre a mais importante. Você pode até usar a presença de influencers no início, mas não deixe de fazer isso que eu estou sugerindo aqui. Bem, quer mais vídeos como esse? Deixa seu like, compartilha esse link, manda um comentário, porque eu estou expandindo a nossa equipe para a gente poder promover uma melhor interação com vocês todos. Vejo vocês no próximo vídeo. Até a próxima. Valeu!